Bom dia, como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre um eu maduro que acontece no final da adolescência. É interessante isso, né? Porque os estudos em neurociência hoje nos dizem e nos ensinam que a adolescência ela vai até 25 anos. E muitos de nós decidimos a nossa vida antes dos 25. E a marca da adolescência é a busca de pertencimento, impulsividade. Então, muitas pessoas tiveram filhos antes dos 25, muitas pessoas casaram antes dos 25 e muitas pessoas não conseguiram se manter nas suas escolhas antes dos 25, porque era isso. Talvez a gente ainda precisasse de um eu maduro do lado de fora para nos ajudar a nortear as nossas escolhas. Porém, se eu não amadureço ou se eu fiquei num trauma aos 5 anos, biologicamente eu cresci, tenho 39, mas o meu comportamento, as minhas reações, a minha escolha da vida é como se eu tivesse 5 anos. É isso. E aí, eu preciso que o fluxo do amor retorne para ali. E no processo terapêutico a gente faz esse caminho da reparentalização limitada, de transformar emoções com emoções, para que você possa fluir através da construção de um apego seguro. E muitas pessoas chegam aqui, já atendi uma senhora de 83 anos, que não tinha nenhum apego seguro na vida. A vida dela era pancada, ditames, comandos, ordenações, um desafio atrás de um desafio. Mas a gente está falando hoje sobre o eu maduro. Vamos pensar sobre isso. 2 de setembro. Quando o eu está relativamente maduro no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e de escrever a sua história, ele já é refém do passado, de milhares de janelas com experiências. Milhares de janelas com milhões de experiências. E se a gente não flexibilizar, ó, a gente fica rígido, duro, ó, e não sai do lugar, Por que não sai do lugar? Porque está travado. Nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base do que somos. Enfim, quando o eu tem consciência crítica como ser único, a cidade da memória está bem organizada, com núcleos de habitação que já dão sustentabilidade a principais características básicas da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático. Sem uma educação profunda do eu, quem é você? Na plenitude da sua liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez que atinge cerca de 80% dos jovens. 80% dos jovens são tímidos. E a gente não ajuda ninguém a vencer a timidez criticando essa pessoa, ok? Anota aí. Não é criticando que a gente ajuda alguém a vencer. É amparando, é valorizando, é trazendo possibilidade. O eu pode reciclá-la, mas é um processo mais difícil que a mais delicada cirurgia corpórea. Por isso, advogados que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas do seu autocontrole. Por isso, li errado, gente. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas para se autocontrolar. E se autocontrolar não é encobrir, não sentir, nunca saberão. Não é isso, não. É ser livre. Livre sou. Agora eu já posso me libertar. Porém, eu sei o que aquela emoção está me comunicando e eu direciono ela para a minha vida. Ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também um formador. À medida que é educado,
deve ser também um educador das emoções, um gerenciador dos pensamentos. Uma pessoa que muda, ela não consegue esconder a mudança. Vai ser natural. Aquilo que afetava ela não afeta mais. Aquilo que paralisava, aquilo que fazia ela... Agora, como ela tá nela e ela não tem que provar mais nada do lado de fora, ela fica aqui. Em mim. Isso é suficiente. Eu não preciso da aprovação de fora. Eu não preciso gritar para ser ouvido. E outra, quando a pessoa começa a gritar, eu pergunto: você está gritando porque você não ouviu ainda? Porque quando você escuta e você sabe, você não fica mais num lugar gritando para que as pessoas te escutem. Já foi isso. E você começa a entender que você merece mais, que o respeito é um lugar bom para você. Se respeita e desenvolva ferramentas de autocontrole emocional. Invista no seu eu. O seu eu precisa estar maduro, porque aí você para de ser impulsivo e você começa a agir diante da vida. Escolher o que fazer, o que falar, se vai fazer, se vai falar. Ou formaram a gente para resolver, para falar, e falar até quando tá errado. Então assim, silêncio, silêncio. O Rubem Alves disse que ensinaram pra gente muita oratória, falar. Mas talvez se abríssemos um curso de escutatória, ninguém viria. Vamos treinar essa habilidade escutatória, ouvir. Ouvir e muitas vezes dizer: não tenho nada. Não tem quando a gente pega uma postagem no Instagram que a pessoa fala assim, sem legenda, não tem legenda, coloque a legenda você, é mais ou menos isso. Permita que as pessoas coloquem a legenda, sem legenda. Eu não vou me preocupar com o texto, eu vou viver. E quando eu estiver vivendo, vai ter gente que vai dizer que tá sendo bom, vai ter gente que vai estar dizendo que é ruim, vai ter gente que vai dizer que eu sou egoísta, vai ter gente que vai dizer que eu sou arrogante, vai ter pessoas que vão dizer que eu inspiro ela. Vai ter pessoas para dizer. Agora, o que você tá falando sobre você? Pensa nisso. Um beijo grande e até amanhã.